Olá, bom dia, professores, professoras de yoga, yogis, yoginis. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Vivian Cunha. Então aqui eu falo com você, né, professores de yoga, o que você pode fazer para aprimorar suas aulas, para ajudar, potencializar a transformação dos seus alunos. Toda quarta e sexta, às 9 horas da manhã, eu tô aqui no Instagram, em tese no Facebook e no YouTube, mas no momento tá dando problema, não tô conseguindo acessar, mas no Instagram estamos aqui firme e forte. Então te convido, né, a seguir para você poder receber as notificações, ficar sabendo das lives. Bom, o assunto de hoje, bom dia, Elis. O assunto de hoje é sobre como escolher um tema de aula, né, de aula de yoga, de acordo com a necessidade dos alunos. Como que a gente faz essas escolhas, como a gente trabalha um tema. Então, eu já falei aqui algumas coisas sobre, ao longo das lives, né? Falei um pouco sobre como trabalhar essa questão dos temas, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais, dando exemplos, para a gente ter uma ideia mais sólida, né? Como que faz, como que é esse processo, como que ele acontece. Então, o tema das aulas de yoga é justamente aquilo que vai facilitar a condução, que vai ser o carro-chefe da condução daquela aula. Então, pode ser uma intenção, pode ser um tema, né, um assunto que você queira desenvolver mais ao longo da aula. Então, é basicamente algo que você queira cultivar naquela prática, né? Plantar aquela sementinha para os alunos carregarem naquela prática, né? Desenvolverem, observarem, refletirem naquela prática. E muitas vezes, né, ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, enfim, algo que vai engrandecer os nossos alunos, né? Ajudar nesse caminho de transformação dos alunos através do yoga, né? Então, o ideal é que esse tema não sejam apenas, pode ser também, né, mas não sejam apenas palavras bonitas, né, palavras de reflexão, o que é bem-vindo também, mas é importante que isso tenha integração com os outros elementos da prática, porque senão vira um embelezamento, né? Parece que colocou um verniz bonito, lê um poema no final da aula e pronto, né? E é isso. Então, assim fica uma coisa muito superficial. Se for uma frase de efeito, uma poesia, um pensamento, algo que viu na internet e pegou para ler. Isso pode ter também, né? Não estou falando que é errado nem nada. Isso pode ser interessante, pode somar com certeza, mas que tenha mais consistência, né? Que seja para além disso. Então, o tema, né, só para a gente ver onde o tema se encaixa. Então, já falei aqui algumas vezes na live essa questão dos elementos essenciais de uma prática completa, que é o Sarvanga Sadhana. Então, toda prática completa vai ter a prática de asanas, as posturas, vai ter o relaxamento, o Shavasana, né, necessariamente, segundo elemento. Vai ter pranayamas, as técnicas de respiração, vai ter meditação, e o quinto elemento é o tema, é essa intenção. Então, o ideal é que toda prática tenha esses 5 elementos, né? Uma prática completa tem esses 5 elementos. Se deixa de ter algum desses elementos, deixa de ser uma prática completa, e sim uma prática incompleta, né? Então, é importante que a gente tenha todos esses elementos e que eles estejam em harmonia, né? Que todos eles estejam caminhando para o mesmo lugar. Todos eles tenham coerência e harmonia entre si. Então, como eu falei, o tema, ele não é um floreio, né? Ele não é uma maquiagem, um verniz bonito que a gente coloca na aula para ela ficar, ai, olha, teve essa frase de sabedoria no final da aula. Como eu falei, né? Pode engrandecer a aula, sim, mas não é esse o objetivo, né? Não é ser um floreio, ser uma pintura bonita que está embelezando aquela aula. Então, não tem necessidade, né, de ter poema, de ter frases de efeito, ou algo assim nesse gênero para trabalhar um tema. Se achar alguma coisa nesse sentido que faça sentido e some, ok, mas não é uma coisa extremamente necessária, né? Porque o mais importante é que tem esse tema, que a gente explique qual é esse tema, quando a gente inicia a aula, né, por exemplo, como se tivesse, e falando qual é o destino, né? Quando a gente entra no avião, no ônibus, tá viajando para algum lugar, a gente sabe para onde a gente está indo, né? Destino é esse. Então, como se os alunos chegassem naquela prática sabendo qual o destino que a gente tá indo, né? Para que lugar a gente está apontando para chegar com aquela prática. Então, é importante que a gente traga, né, esse tema
e que seja integrado com os outros elementos para ter sentido, para não ser só um floreio, uma frase de efeito que apareceu no Instagram, achei legal, compartilhei lá ali na minha prática, na aula que eu estou dando, porque achei que é interessante, que é bonita, que traz reflexão, e esse vai ser o meu tema. Então, se isso acontecer, ok, às vezes isso serve de inspiração, né? Achar alguma coisa nas redes sociais pode ser um início desse caminho, né? De selecionar um tema, mas é importante que tenha algo para além simplesmente de uma frase, de um poema, de uma reflexão. Então, é importante definir o tema e escolher, né, os outros elementos de forma coerente com esse tema para que ele atinja lugares mais profundos. E aí eu vou dar um exemplo, né, para ilustrar isso um pouco melhor. O tema, ele é bem livre, no sentido de que a gente pode escolher qualquer coisa que a gente queira trabalhar, qualquer reflexão, qualquer intenção. A gente tem esse espaço de criatividade, né? Enquanto professores, a gente pode escolher o que a gente quiser trabalhar. A importância, né, é a gente não esquecer de harmonizar os outros elementos. Então, por exemplo, se eu escolho falar num tema de desapego. Então, vamos falar sobre desapego, né? Então, aí a gente explica o que é apego, fala, né, que é apego por objetos, por sensações, sentimentos que trazem algum prazer, né? E aí traz um falso sentimento de segurança por essas sensações, por essas questões, esses objetos, e a gente se apega a todo um entorno animal aqui acontecendo. Espero que não esteja atrapalhando muito. Um começa e todos se juntam, né? Agora deu um pause. Mas é essa questão, né, do apego, por exemplo, né? Falando dessa falsa ideia de noção de segurança que o apego nos traz, né, a diversas situações, objetos, pessoas, etc. Então, a gente pode falar sobre o que é o apego, o que é o desapego, né, desapego sendo essa questão até do vairaja, né, a gente pode trazer o termo em sânscrito, vairaja, falar sobre ver as coisas como elas são de verdade, né? Em perceber a realidade como ela se apresenta de fato, né? De forma neutra, percebendo que a gente que está atrelando o valor de isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então isso é uma percepção subjetiva que a gente, né? Cada um vai colocar essa etiquetinha. Isso é legal, isso não é. Isso não desce legal, isso desce legal. Então essa sensação essa percepção que a gente tem, ela não necessariamente é a realidade, né? E aí a gente vendo o desapego como essa capacidade da gente não resistir ao que está em constante transformação. Então, se a gente escolhe trabalhar o desapego, a gente pode trazer, falei aqui bem rapidinho, né, algumas noções, a gente pode trazer essas reflexões, pode ser no início da aula, pode ser durante, e falando um pouquinho mais, pode ser no final, pode ser durante todo o percurso, né, em alguns momentos, trazer esses elementos. Só que não adianta só falar sobre isso. E esse é o ponto que eu quero trazer, né? A importância de harmonizar com os outros elementos. Então, não adianta só falar, trazer essas palavras sobre isso. Que daí, beleza, né? Defini o tema, vou falar sobre isso. Tudo ótimo, já está encerrado, né? Já montei a prática. Os outros elementos, eles não vão ser aleatórios. Os outros elementos, eles vão estar a serviço desse tema. E aí, então, por exemplo, né? Beleza, defini o tema de desapego e aí vou fazer uma aula de invertidas. Não faz sentido, não é coerente, né? Então, essa que é o ponto que a gente tem que estar atento. Esse é o ponto que a gente tem que estar atento, né? Porque o tema, como eu falei, no mundo ideal, ele vai carregar coerência com todos os outros temas. Então, vamos lá, né? Tema desapego. O que a gente consegue ligar com o desapego? Apanavaio. Apanavaio, né, esse ar vital, essa força de eliminação que reside na pelvis, né, é uma força para baixo que é responsável por todas as eliminações, segundo o yoga, ayurveda, etc. Essa subdivisão do prana, né, dessa energia vital que pulsa, que circula pelo pranamaya kosha. Então, a gente pensando no apanavaio, é aquela força responsável por eliminação no campo físico, né, no campo denso, eliminações que a gente tem em geral, assim como eliminações no campo mental, no campo energético, né, para a gente conseguir se desvencilhar de hábitos, de comportamentos, né, pensamentos, padrões que não trazem nenhum tipo de engrandecimento, nenhum tipo de reflexão, de crescimento, né, de amadurecimento. Então, o apanavaio, ele ajuda nessa eliminação, né, nesse ato de deixar ir. Então,
esse tema desapego tem tudo a ver com a força da eliminação do Apanavaio. E que grupo de posturas conversa fortalece a Apanavaio? São as flexões para frente e complementarmente as torções. Então vai ser uma prática para ter coerência com esse tema, com mais flexões para frente e algumas torções. Então, aí a gente começa a construir essa coerência, né? Porque aí a prática, por exemplo, pode ter muitas flexões para frente, por exemplo, e podem ser diversas flexões para tipos, né? Formas de praticar as flexões para frente. Não quer dizer que vai ser uma prática mais suave ou gentil ou uma prática mais forte e vigorosa. Pode ser tanto gentil e mais tranquila, quanto pode ser também uma prática mais forte, porque a gente tem diversas intensidades de flexão para frente. Então não quer dizer a flexão para frente vai ser uma prática mais fácil, digamos assim. Não necessariamente você vai trazer essa questão de ser mais vigorosa, mais intensa ou não, de acordo com as posturas que você seleciona, com o tempo de permanência, a intensidade. Então, isso não vai ser definido necessariamente com o tema, a permanência, a intensidade. Então, isso você pode trabalhar de acordo com o que você quer alcançar, né? De acordo com os seus alunos, né? O quanto eles acompanham, o quanto eles estão preparados para coisa X, coisa Y. Então, pode ser uma prática que tenha, por exemplo, postura da pinça, Paschimottanasana, Uttanasana, né? Postura em pé de flexão para frente. Pode ter um Bakasana, por exemplo, né, a postura do corvo, que demanda um pouco mais, também, né, tem esse elemento de flexão para frente. Pode ter postura da pirâmide, Paschimottanasana, né? Então, tudo que for flexão para frente pode ser usada nessa prática, né? Então, pode ter posturas mais intensas, Chittibhasana, pode ter postura da tartaruga, enfim. Tem um espectro amplo, né? Então, não vai ser definido simplesmente flexões para frente, vai ser uma prática fácil. Então, não necessariamente. Então, a gente vai selecionando as posturas, né? Já definimos o grupo de posturas que vai ser elementar, né? Que é a flexão para frente, que é complementada naturalmente por torções. E aí pode ter algumas torções em alguns momentos também. Enfim, não vou focar tanto nessa questão de como se organiza, né, a ordenação das posturas, mas sim essa questão da ênfase no campo mais amplo que vai sustentar esse tema, né? Então, mesma coisa para o pranayama, né? Então, a gente tem o tema, desapego, né? Vamos falar de Vairagya, que eu falei, por exemplo. Que postura vai fazer sentido? Flexão para frente, porque está ajudando energeticamente nesse ato de eliminar, né? De deixar ir, de não resistir a mudanças, né? E de deixar aí o que é resistência a mudanças, a transformações, para poder receber o novo, né? E não se apegar também ao que está chegando, ao novo. Então, temos tema Vairagya, desapego, temos posturas, flexões para frente, complementadas por torções. Pranayama, mesma coisa, né? Pranayama não vai ser aleatório também. A ênfase, para ajudar esse caminho de deixar aí, né, esse tema, a gente pode dar ênfase à expiração. Então, a gente pode alongar a expiração ou a gente pode ter retenções, se for adequado, né, para os seus alunos, retenção após a expiração, Bair Kumbhaka. Então, o pranayama também vai ser integrado com o restante da prática. Então, a expiração dá ênfase a esse esvaziar, né, deixar ir. Então, tá fortalecendo a respiração langana, que a gente chama, né, tá fortalecendo essa intenção, tá harmônica com as posturas que a gente está praticando, né, as flexões para frente. Então, tá tudo sendo muito bem costuradinho. E aí a meditação, né, também a ver com esse elemento, com esse tema que foi escolhido, né? Pode trazer também essas questões, essa reflexão no início da meditação, né, do desapego. Tem o Tantra, né, a linha, né, de trabalho de filosofia Tantra, tem várias meditações que trabalham essa questão, né, de sentir, né, essa questão da eliminação, de visualizar, né, trabalhar com visualizações, com imagens, né, com yantras, que também podem fortalecer essa questão. Então, tem toda um aparato de ferramentas que a gente vai selecionando para que tenha tudo esteja bem encaixadinho junto. Então, esse exemplo que eu dei, né, a gente está fazendo
uma prática de desapego, com flexões para frente, com um pranayama com ênfase na expiração. Então, a gente pode fazer, tem vários pranayamas, né, que dão ênfase à expiração. A gente pode contar, por exemplo, inspira 4, expira 6, já é uma ênfase na expiração, pode adicionar uma retenção. A gente tem respiração Bhramari, que é a respiração da abelha, do humming, né, que a gente alonga a expiração naturalmente. Enfim, não tem uma figura fechada, né? A gente tem ainda muitas opções. Como eu falei nos asanas, tem vários asanas, né? Pode ser um pouco mais leve, a prática um pouco mais pesada. O pranayama também, né? Uma respiração Bhramari, por exemplo, é acessível a todos, né? Alongar a expiração contando até 6, até 8, talvez não seja tão acessível a todos assim. Então, tem como a gente modelar, né, e fazer opções de acordo com os nossos alunos também. Então, é uma ciência, né, essa ciência, arte de criar uma prática é algo que é muito interessante da gente ir desenvolvendo, porque quanto mais está tudo fechadinho, né, tudo bem integrado, mais sólida fica a prática, né? Mais camadas de profundidade a gente vai atingindo, oferecendo para os nossos alunos, para eles mergulharem neles mesmos. Então, isso vai engrandecendo, né? Então, essa questão do tema, eu dei agora um exemplo, né? Percorrendo um caminho, né? De como montar um tema, escolhi desapego e tal. Mas essa questão de eleger um tema, de escolher um tema, é um espaço de criatividade, é um espaço que não precisa ter nada muito enrijecido, no sentido de que você leu alguma coisa, você está estudando alguma coisa que te toca de alguma forma, né? Alguma coisa que te fez refletir, que trouxe algum tipo de crescimento, é algo que você já pode querer passar para frente para os seus alunos, né? Que você pode querer compartilhar. Então, é um espaço de criatividade que a gente tem. E a gente pode trabalhar diversos assuntos da filosofia trazendo para a prática, trazendo para reflexões do dia a dia, que é o que mais importa, né? Que é como a gente está agindo no nosso dia a dia. Então, tem 1 milhão de exemplos, né? Eu dei esse exemplo do desapego, de vairagem, a gente pode trabalhar os yamas também, os niyamas, que são sempre pontos muito essenciais, né? Muito importantes. Só que, na verdade, não tem receita, né? Eu estou dando os exemplos aqui. Leu alguma coisa, né? Tá estudando, tá... Enfim, às vezes até, como eu falei no início, às vezes é uma inspiração que vem das redes sociais, viu alguma coisa, algum professor postou. E aí, depois que você parou para ler mais e se debruçar mais, entender mais, fala, poxa, isso me trouxe várias reflexões, eu vou trazer isso para os meus alunos de alguma forma e integrar os outros elementos, né? Então, é muito o que você quer falar sobre. E aí, o próximo passo, né, que eu ia até falar, que é o que junta, né, o tema da live de hoje, é justamente ajustar o tema às necessidades dos alunos, né? Então, tem esse lugar de você trazer o tema de acordo com a sua vivência, com seus estudos, né, com o seu caminho de se observar e de perceber e de amadurecer. Mas também pode ser um caminho, né? E isso vem muito com a prática, né? Com o fazer, a experiência, de começar a montar temas voltado para as necessidades dos alunos também. E aí esse é um caminho muito legal. Só um parênteses, né? Porque eu dei o exemplo da gente montando a prática de acordo com o desapego, né? Esse tema e os elementos pranayama, meditação, asanas vieram em torno do tema. Só que a gente não precisa necessariamente começar a montar uma prática com o tema. A gente pode começar definindo, eu já quero fazer invertidas. Que assuntos vão potencializar, né? Que vão serem coerentes com as invertidas. Então, a gente pode começar a montar uma prática por qualquer elemento, pode ser pelo pranayama. Hoje eu quero trazer a prática de Bhastrika. E aí a gente monta todo o restante da prática com a questão que se trabalha, com o benefício que aquele pranayama traz, né? A intenção que aquele pranayama traz em sua essência. Então, não necessariamente a gente precisa começar a montar a prática pelo tema. Só queria fazer esse parênteses, né? Porque pode ser qualquer outro elemento que a gente queira fazer, desde que a gente arranje os demais elementos a serviço de onde a gente escolheu começar. Então, voltando nessa questão de adaptar como a gente começa a montar, escolher um tema de acordo com as necessidades dos alunos, né?
Então, isso é algo que de fato vem com a prática, né? A gente está exercitando. Então, o caminho de início é começar a trazer o que te toca, o que você está estudando, o que você está lendo na sua prática, né? No seu momento enquanto praticante, né? Para depois, passando pela sua reflexão, ter praticado, experimentado, trazer para os alunos. Só que com o tempo, nessa jornada, né, de ser professora, ser professor, você consegue trabalhar esse olhar de perceber os alunos para trazer mais e mais o que eles podem estar precisando, né? Então, exemplo, você começa a perceber que tem alunos chegando atrasados, por exemplo, né? Que não estão chegando na aula na hora combinada. E aí você pode trazer um tema, por exemplo, que na verdade vai falar sobre isso de uma forma mais genérica e indo mais no ponto central, né? Então você pode falar sobre comprometimento, você pode falar sobre disciplina, pode ser uma aula sobre tapas, né? Esse comprometimento que a gente tem com a nossa palavra, com o que a gente se propõe a fazer, essa ideia da dedicação, né? No que a gente escolhe colocar a nossa energia e como essas coisas às vezes são conflitantes, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente vai e age pelo caminho diferente daquilo do nosso objetivo. Então, esse é um exemplo de perceber que tem alunos chegando atrasados. Vou trabalhar esse tema do comprometimento. Então, você está trazendo questões que os alunos podem estar precisando ouvir, né? Que pode ajudar na jornada deles, né? Algum aluno te conta, por exemplo, que está angustiado com alguma coisa, né? Que aconteceu na vida deles, etc., dele e dela. E aí você pode, por exemplo, trabalhar algum tema em torno das retroflexões, né? Que tem essa abertura de receber a vida, né? Que tem esse elemento de fluir junto com a vida, de peito aberto, com confiança, com entrega. Então, é muito esse trabalho, né, da gente conseguir adequar o que a gente vai trabalhar, o tema que a gente vai trabalhar, com a percepção do que está acontecendo para os nossos alunos, é um olhar bem delicado, né? Então, demanda uma certa atenção, sensibilidade da gente enquanto professores, né? E é uma coisa que a gente pode ir exercitando, essa capacidade de observar os alunos, de perceber as necessidades dos alunos, né? E de manter uma escuta aberta, manter o olhar atento para as informações que os alunos vão dando para a gente, que não necessariamente vão ser informações verbais, não necessariamente eles vão vir contar alguma história que aconteceu na vida deles para a gente, né? Pode ser que aconteça, mas pode ser que não também. Então, às vezes, é um comportamento, né? Uma forma de agir, uma palavra específica, uma postura, uma forma de praticar uma postura específica, né? Por exemplo, você percebe que tem um aluno, uma aluna, alunos até, né? Que isso às vezes é comum, que tem muita dificuldade nas permanências. Tá sempre se ajeitando, né? Chega na postura, ajeita aqui, ajeita ali, cabelo, não sei o quê, ajeita a roupa, fica movimentando um pouquinho. Então, tem gente que tem essa dificuldade, né, de estar, de fato, em permanência, imóvel, então sempre se ajeitando, olhando em volta, se distraindo com facilidade. Então, talvez isso seja já uma forma de você percebe isso e já fala, poxa, é um tema que eu posso trabalhar. E aí você pode falar de drift, né, do foco, pode falar de estabilidade, da importância da gente cultivar a estabilidade na nossa vida, equanimidade, enfim, são inúmeras as possibilidades, né? Então, a gente ter esse olhar atento, essa escuta aberta para as informações que os alunos vão trazendo, que não vão ser necessariamente ditas, a maioria das vezes eu diria, né, observadas, isso vai trazendo inspiração para a gente, né, de temas que a gente pode trabalhar. Então, os temas podem surgir da sua vivência enquanto praticante, né, enquanto um ser que está se observando, aprendendo sobre si e lendo, estudando sobre a filosofia do yoga, sobre se conhecer melhor. Então, pode ser essas questões que estão te atravessando, te tocando, mas isso também pode andar junto de observar quais são as necessidades que os alunos estão trazendo. E muitas vezes as necessidades pode ser algo físico também, pode ser algo específico, pode ser alguma lesão, algo que aconteceu. E aí dentro dessa prática que você montou, você talvez tenha necessidade, né, de fazer alguns pequenos ajustes, algumas modificações. Então oferecer variações, modificações para os alunos
em determinadas posturas que traga alguma contraindicação em relação àquilo que a pessoa está vivenciando, né? Então, nesse sentido, né, de necessidade de ser alguma lesão, alguma questão a ser protegida, é, não necessariamente precisa mudar o tema, né? Não necessariamente precisa de grandes mudanças na prática, pode acontecer também, dependendo do que seja, mas pode ser incluir opções alternativas a certas posturas, certas práticas, pranayama, o que quer que seja, né, que possa ser contraindicado para poder acolher essa pessoa que está trazendo esse tipo de necessidade, né? Então, tem as necessidades daquilo que a gente percebe, observa, e a gente pode usar um pouco da filosofia do yoga para ampliar esse olhar, né? Talvez incentivar insights, né? Reflexões dos nossos alunos, mas tem a questão mais precisa, né? De ter que adaptar posturas para questões físicas, às vezes questões também de saúde mental. Então, tem esses aspectos diferentes, né? E aí, tem essa questão, né? Eu tento englobar as necessidades de todos os alunos, uma aula mais genérica, ou pode ser necessidade de um aluno, 2 alunos, né? Então, é aquilo que eu estava falando antes, né? Se você detectou que tem alguma coisa que você queira trabalhar, que algum aluno trouxe esse pensamento, né? Se você viu um aluno que está com muita dificuldade de se manter em permanência, né, se manter lá imóvel na postura, talvez essa uma pessoa que tem essa dificuldade te deu esse insight e aí você vai trazer como um tema algumas aulas depois ou na aula seguinte, só que pode servir para muito mais alunos, né? Às vezes essa agitação não se reflita externamente, mas está lá na mente, né? Então talvez possa servir de outras formas a outras pessoas, né? Então outras pessoas podem se conectar com aquilo se a gente trouxer um olhar mais ampliado, mais abstrato, né? E não colocar, não trazer tanto dos detalhes, até para não parecer também que a gente está tentando destacar um certo tipo de comportamento como certo e errado, porque o objetivo também não é esse. Por exemplo, né? Semana passada eu vi que tinha gente que não conseguia ficar parado na postura, então hoje eu vou falar sobre isso. Então, não precisa desse apontar de dedos, né? É mais um olhar mais afastado, distanciado, panorâmico, para tratar desse assunto de uma forma mais abrangente, como uma reflexão mesmo, né? E não como um apontar de dedos. Então, por isso que esse olhar também mais abstrato pode servir a mais pessoas. Então, pode ser encontrar essa necessidade de um aluno, de vários alunos, né? Por exemplo, vai que vários estão chegando atrasados, né? Vai que alguma coisa que está acontecendo com mais gente. Às vezes são necessidades mais coletivas, né? E às vezes mais individuais que podem servir a outras pessoas. Então, tudo é bem-vindo, né? E vem muito dessa capacidade da gente de olhar, né? De observar, estar presente, né? A importância da gente estar presente, se esvaziar antes da prática começar, né? Para a gente conseguir estar ali com plenitude, sem estar pensando no que tem que fazer depois, sem estar pensando se, será que meu cabelo tá bom hoje para essa prática, para essa aula que eu tô dando? É a gente abrir espaço para guiar aquela prática com inteireza, né? E quando a gente está lá inteira, a gente consegue, de fato, receber as informações que os alunos trazem. Então, isso é muito importante, né? E tem professores que gostam de fazer um ritualzinho, né? Antes da prática começar, lavar as mãos, acender um incenso, enfim, cada professor, professora tem o seu próprio jeitinho pessoal, né? De ter esse marco, né? De ritualizar isso, de agora é o meu momento de dar aula, né? Então, tô deixando minhas questões, meus problemas de lado, que agora esse momento é presente, estou com essas pessoas, estou aqui a serviço, né? Então, acho que é legal a gente ter esse momento de quebra, né? Do cotidiano, do que a gente está fazendo antes, para entrar no lugar de sermos condutores, né? Responsáveis por partilhar essa filosofia, essa prática com outras pessoas. E essa questão de escolher os temas, né? Vem muito dos nossos estudos, né? Do nosso lugar de ser praticante, das questões que a gente observa na gente, que a gente vai aprendendo. O trabalho começa sempre, sempre, sempre dentro. Então, os estudos que a gente faz, né, as nossas práticas como a base desse trabalho, como está a sua capacidade de se observar, né, de se entender, de se decifrar, isso vai trazer a base, a fundação, a estrutura
dessa capacidade da gente compartilhar com o outro, né? A partir desse atravessamento que a gente vive com o explorar da prática da filosofia da vida, né? De estar vivo, de viver e experimentar o mundo como ele é, como ele se oferece para a gente. Então é importante a gente lembrar que é sempre onde o trabalho começa, né? É a gente com o nosso tapetinho, com os nossos estudos, as nossas reflexões. Sem esse aspecto, né, não vai ter o que compartilhar com os alunos. Vai ter um momento que vai acabar a inspiração, vai dar uma sensação de não sei mais o que fazer, sensação de estou cansada, sensação de... Enfim, essa sensação, né, de esvaziamento, de não tenho mais o que falar, não tenho mais o que fazer, tô zerada, preciso de inspiração. Para que isso não aconteça, a gente precisa estar fortalecendo esse trabalho individual, interno, né? A gente com a gente mesmo, enquanto professores, antes de compartilhar. Então, essa questão da gente dar muitas aulas e estar muito voltado para os alunos, às vezes nubla, né? Coloca sombra na nossa prática, no nosso trabalho interno, porque às vezes a gente se volta tanto para fora que compromete o dentro, né? Esse recolhimento, né? De o que eu estou fazendo comigo, com a minha prática, com as minhas escolhas. Então, esse trabalho, eu sempre friso, né? A gente não pode nunca deixar ele para trás, porque se a gente deixa para trás, a gente está automaticamente também não tendo tantas ferramentas assim, né? Para dar esse suporte necessário para os nossos alunos, porque a gente pega de um livro, né, e repete, não está passando pela gente, assim, esse atravessamento mesmo, né, de eu tô assimilando, digerindo, entendendo esse conhecimento antes de passar para frente. E esse crivo, né, de passar pela gente é o que nos torna professores de fato, né, e não alguém que está repetindo, faça isso, faça aquilo, né, instruindo, faça isso, faça aquilo, sem ter uma solidez, né, sem ter o porquê daquilo. Então é sempre importante esse trabalho individual antes de qualquer compartilhamento, né? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Dessa questão do tema, como o tema é importante e como a gente pode exercitar o nosso olhar, nossa escuta, para a gente poder trazer questões que os nossos alunos talvez estejam precisando trabalhar, né? Então, às vezes a gente pode também se enganar, a gente acha que a pessoa está pensando aquilo e nem ela vai se conectar com um tema que a gente, na verdade, pensou que era para outras pessoas, para atingir, né, para tocar outras pessoas. Então, é legal que a gente tem alunos regulares e a gente pode trabalhar coisas diferentes, momentos diferentes. Às vezes, umas pessoas se tocam, vão se tocar com algumas questões, outras com outras, e é isso, né? E a gente vai explorando e ter essa troca também, né? Talvez ter esse momento de conversa com os alunos, como você se sentiu, como te impactou essa prática, né? Isso também ajuda a gente a ter um feedback. Acho que é sempre importante, né? A gente perceber, entender, né? Como está sendo a recepção do outro lado. Então, isso também ajuda a gente a entender que caminhos estão funcionando, quais caminhos não estão tanto assim. E aí, isso vai trazendo essa autenticidade de encontrar a sua voz, né, enquanto professor, enquanto professora, de fazer o que faz sentido para você, o que te toca, não necessariamente falar sobre temas que parecem ser legais, mas que de fato tenha te atravessado ou possa engrandecer os alunos de alguma forma, em vez de ser algo meramente, né? Preciso falar de alguma coisa porque toda aula precisa de um tema, vou falar do quê? Deixa eu jogar aqui na internet qualquer coisa, pronto, selecionei isso. Se não tiver fundamento nos outros elementos, é algo que você de fato possa acrescentar, né, para além de um poema, uma frase bonita, um texto da internet, vai passar uma sensação de superficialidade e não é isso que a gente quer fazer, né? Então, temos todo esse trabalho para fazer, né, esse trabalho interno, trabalho externo, né, de observar, de estudar, de estar atento aos outros. É o trabalho que a gente está aí, né, desenvolvendo e mantendo em movimento o tempo todo, né? Porque não chega o momento que a gente fala, terminei, estudei tudo que eu tinha que ter estudado, né? Agora é só dar aula e aproveitar. Então não chega esse momento, né? A gente está sempre se aprofundando, se observando, aprendendo novas perspectivas, novos olhares, novas ideias. E a transformação é constante, né? O próprio yoga fala pra gente. E se revela também no nosso trabalho enquanto professores.
Então, tudo passa por esse lugar da gente amadurecer as ferramentas que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, que elementos a gente está colocando na nossa mochilinha, né, na bagagem que a gente carrega, o que a gente pode deixar para trás, né, o que a gente pode soltar. E pensando na nossa jornada e no que a gente compartilha com os nossos alunos também. Então, acho que era isso que eu queria falar, né? Essa questão do tema, da gente conseguir trazer para os nossos alunos os nossos conhecimentos, tentando, né, harmonizar com que eles estejam prontos para receber, né? Para trazer um olhar mais focado em certas questões, conforme eles vão mostrando certas necessidades. Então, é isso. Eu agradeço muito a presença aqui hoje de todos, de todas. Sexta-feira, às 9 horas, estou de volta. Por enquanto, né, as lives estão aqui no Instagram, porque não sei o que aconteceu. Facebook e YouTube não estão colaborando comigo. Mas é isso, vou tentar entender o que está acontecendo. Por enquanto, estamos aqui no Instagram, quarta e sexta, às 9 horas. Então, um ótimo restante de dia, ótima semana. Nos vemos na sexta. Um beijo, namastê.